Nessa videoaula eu vou falar sobre o modelo relacional. Vou falar um pouco sobre uma introdução inicial, depois os conceitos básicos, as restrições e esquemas do modelo relacional e operações de atualização. Eu vou dividir em duas videoaulas. Na primeira eu vou até uma parte dessas restrições e depois na segunda eu completo o restante. Bom, o modelo relacional ele foi introduzido por um pesquisador da IBM chamado Coade em 1970. Ele é um modelo formal, fundamentado nos conceitos de uma relação matemática, que vem então lá da teoria de conjuntos e lógica de predicados de primeira ordem. As primeiras implementações comerciais surgiram a partir de 1980. Então, esse modelo já tem aí, já de implementação, quase 40 anos, de introdução aí, quase 50 anos. É um modelo muito simples, nós vamos ver aqui através dos conceitos dessa aula, um modelo bastante simples, fácil de implementar, por isso está aí esse tempo todo. Ele já está implementado em vários SGBDs, os mais populares aqui são o Oracle, o Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix, Sybase, MySQL e o PostgreSQL. Falando um pouco dos conceitos básicos desse modelo, ele representa o banco de dados como uma coleção de relações. O que seria uma relação? A gente pode fazer a analogia de uma relação com uma tabela. Então, numa tabela, a gente tem a tabela em si, formada por linhas e colunas. Então, fazendo a analogia com relações, cada linha da tabela representa uma coleção de valores relacionados. Então, uma coleção, por exemplo, de dados sobre uma pessoa, de dados sobre um produto. E esses valores eles podem ser interpretados como fatos, descrevendo uma entidade ou um relacionamento no mundo real. Depois a gente vai ver um pouco sobre a gente já viu o modelo ER, vai ver como mapear de ER para relacional. Aí vocês vão ver que as tabelas, comparando com ER, vêm das entidades e dos relacionamentos entre essas entidades. Bom, o nome da tabela e o nome das colunas, eles são usados para ajudar na interpretação dos significados de cada linha da tabela. Então a gente tem que dar nomes legíveis que facilitam identificar o dado que está ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela aluno então essa tabela vai representar uma entidade aluno, as entidades alunos aqui, né? Cada linha da tabela então representa uma entidade, um aluno específico, e para cada um deles eu tenho nome, CPF, telefone residencial, endereço, telefone comercial, idade e média. Então essa tabela é formada então, por essas colunas e pelas linhas. Fazendo então, na terminologia do modelo relacional, usando o conceito de relação, então cada linha dessa tabela é chamada de tupla. Então eu tenho aqui 5 tuplas. E cada cabeçalho aqui de coluna representa um atributo da relação. E a tabela em si que é chamada de relação. Então a relação é equivalente à tabela, quando tem esse conjunto de linhas, ou seja, um conjunto de tuplas para a relação aluno. Bom, conceito de domínio. Então, quando a gente descreve cada atributo ali da relação, eu tenho que falar qual que é o tipo de dado dele. Então, esse tipo de dado, que vai descrever os valores que o atributo pode ter, é chamado de domínio. Esse domínio é formado por um conjunto de valores atômicos, ou seja, valores indivisíveis. Cada valor ali é um valor, um conteúdo único. Então, por exemplo, se eu estou falando de nomes, com referência a nomes de pessoas, eu posso definir esse domínio para nomes de pessoas como sendo uma cadeia de caracteres contendo apenas letras. Então, estou descrevendo o tipo de dado para esse domínio.
outro exemplo, idade de funcionários, que seriam então valores possíveis para a idade de funcionários da empresa. Eu posso definir esse domínio como sendo o número de inteiros entre 16 e 80. Então, um conjunto limitado de valores para idades. CPF de pessoas. Então, eu posso definir como um conjunto de 9 dígitos. Então, ou seja, eu posso definir um formato, por exemplo. Aqui está descrevendo um formato para esse CPF, formado aí por dígitos e pontos e esse traço. Bom, na verdade, isso aqui é uma máscara, a gente chama isso de máscara, que é uma forma de visualizar esses valores aí, por exemplo, na interface do usuário. Mas na hora de armazenar isso no banco de dados, a gente coloca só os dígitos. Então, seria 11 dígitos. O exemplo de salários. Eu posso dizer que salário é um número real positivo com 2 casas decimais. Então, estou definindo o domínio para um atributo salário. Então, esse é o conceito de domínio. Conceito de esquema relacional. Bom, para eu descrever essas relações, eu uso um esquema. Então, esquema é uma expressão da forma R, a parênteses, aí A1, A2 até uma N, onde esse R é o nome da relação, cada um desses A em si aqui representa um atributo, descrevendo então o papel do domínio aí desse domínio, de um determinado domínio na relação, que eu denoto aqui por domínio de AI. Então tem que escrever o nome do atributo, o seu domínio. E se tem aqui N atributos, então esse N é chamado de grau ou aridade da relação. Então ele descreve o N é o número de atributos da relação. Então, por exemplo, eu posso escrever um esquema da relação estudante, colocando o nome dela como estudante, a parêntese, o nome de cada atributo. Então, o estudante é composto, esse esquema é composto pelos atributos nome, matrícula, endereço, telefone e data de nascimento. Eu também descreveria qual que é o domínio de cada um desses atributos. Mas só para não ficar muito cheio, muito poluído aqui esse esquema, normalmente a gente coloca só os nomes e descreve outros detalhes à parte numa documentação chamada de dicionário de dados, onde eu vou colocar, por exemplo, o domínio de cada atributo e vou colocar outras restrições aí sobre esses atributos. Outro exemplo, a relação disciplina, eu posso escrever o esquema assim, ó. O nome dela, disciplina e o nome dos atributos. Nome, código, carga horária e número de créditos. Então, quando eu vejo só esse esqueleto da estrutura da relação, isso é chamado de esquema. Ou seja, é a relação sem os dados. Só a definição da estrutura da relação. Então, o esquema relacional de cada uma das relações. Então, a relação em si, que é o conjunto de dados, que é equivalente à tabela, né? Eu posso dizer formalmente que uma relação Rzinho aí de um esquema Rzão, que eu denoto Rzinho de Rzão assim, é um conjunto de N tuplas. Então, a relação é um conjunto de tuplas. Então, esse conjunto de tuplas, que eu vou chamar de conjunto de tuplas, que é a definição de R, né, da relação, é formada por T1, T2 até Tn, ou seja, cada uma das tuplas da relação. E cada tupla, por sua vez, é uma lista ordenada de M valores. Então, a tupla é formada por um conjunto de valores, V1, V2 até Vn. E, então, cada um desses valores é um elemento, aí, um valor no domínio do atributo AI. Então, eu descrevo assim, no domínio de AI para cada... Então, no domínio do A1, no domínio do A2 e assim por diante. Ou então, ele pode ser um valor especial nulo. Então, nulo é um valor especial que eu posso colocar como um valor para um atributo de uma tupla. Então, formalmente, uma relação Rzinho de Rzão é um subconjunto do produto cartesiano dos domínios que definem R. Ou seja, eu posso falar que a relação está contida ou é igual aí ao produto cartesiano do domínio de cada atributo. O produto cartesiano especifica as combinações possíveis dos valores desses domínios. Então, quando eu pego aqui um valor para o atributo 1 combinado com um valor do atributo 2 e assim por diante, eu tenho uma tupla. Se eu pegar outra combinação diferente, eu tenho a segunda tupla e assim por diante. Então, todas as combinações possíveis são os valores possíveis para uma relação R de R.
Bom, algumas características das relações. Bom, a ordem das tuplas é irrelevante, ou seja, a ordem que eu coloco as tuplas dentro da relação não faz diferença. Então, por exemplo, aqui, se eu trocar essas duas primeiras linhas, colocar o Carlos Kim primeiro e depois o Bruno Braga, a linha inteira, se eu trocar a linha inteira de posição, isso não é relevante para a relação, ou seja, não faz diferença aqui para a relação, continua a mesma relação. Agora, a ordem dos atributos aqui, dos valores desses atributos, aí é relevante. Se eu pegar esse valor do CPF e colocar primeiro e depois colocar o Bruno aqui, sem trocar as colunas, né? Aí isso não é permitido, ou seja, não faz sentido, não estaria correto para esse esquema. Então eu posso dizer que a ordem das tuplas é irrelevante, agora a ordem dos valores dentro de uma tupla é relevante. A menos que eu estabeleça uma correspondência entre esses valores e os atributos. Então, por exemplo, quando eu falo que a tupla T é formada por esses valores, BD, 032, 72 e 4, eu estou vendo só os valores. Então, cada valor desse corresponde a um atributo na ordem do esquema. Então, BD seria lá, por exemplo, o nome da disciplina, 032 o código da disciplina. Então, eu não posso trocar essa ordem, a não ser que eu coloque junto, associe aqui o nome do atributo com o valor, nesse segundo formato. Então, aqui eu estou falando que BD é o valor para o atributo nome, 032 é o valor para código, 72 é o valor para carga horária e assim por diante. Então, se eu estabelecer essa associação, aí eu posso trocar a ordem. Então, por exemplo, eu poderia colocar o código primeiro, depois o nome, mas levando junto os valores aqui associados. Então, cada atributo em uma tupla ele é atômico. Então, por exemplo, o valor 32. Então, é um valor único. Eu não posso colocar dois valores aqui para código, por exemplo. Então, isso significa que eu não posso, no modelo relacional, ter atributos compostos e multivalorados. Então, eles não são permitidos no modelo relacional. Nós vamos ver depois como que eu mapeio, por exemplo, lá no ER, atributos compostos e multivalorados para o modelo relacional. Então, eu tenho que transformar isso em atributos atômicos aqui no modelo relacional. Uma outra característica é a questão dos nulos. Então, valores nulos ou null. Então, eles representam valores de atributos que podem ser desconhecidos ou não se aplicam a uma tupla. Então, de forma geral, é um valor desconhecido. Então, o significado para valores nulos seria, então, um valor que eu realmente não conheço, ou o valor existe, mas não está disponível. Por exemplo, na hora que eu vou inserir um aluno, eu sei que ele tem um telefone, mas no momento eu não sei que valor que é, então eu colocaria nulo lá. Então, isso está significando um valor não disponível. Ou o atributo não se aplica à tupla. Por exemplo, vamos supor que eu estou falando de um endereço, que o endereço tem os atributos rua, número, bairro, complemento, uma coisa assim. Então, se eu estou falando de complemento, para quem mora num apartamento, eu colocaria lá apartamento 301, por exemplo. Mas para quem mora numa casa, o valor para esse atributo não se aplica. Então, eu colocaria um valor nulo. São casos que eu colocaria, então, usaria esse valor nulo. Então, nulo não é a mesma coisa que valor zero ou string vazia. É um valor realmente especial que existe em banco de dados para denotar um valor desconhecido. Bom, a outra característica é que as tuplas de uma relação são únicas, ou seja, não existem duas tuplas exatamente iguais, quando eu combino todos os valores, eu não posso ter duas tuplas exatamente iguais numa relação, por causa do conceito de conjunto, não existem dois elementos iguais num conjunto. O esquema de uma relação ele pode ser interpretado como uma declaração ou um tipo de afirmação, ou seja, chamado de asserção. Cada tupla na relação ela pode ser interpretada como um fato ou uma instância em particular dessa afirmação. Então, se eu estou falando lá, tem um esquema aluno e coloco os valores para um aluno, então são os valores, eu interpreto esses valores como um fato aí sobre essa relação aluno. Bom, o modelo relacional ele é composto de um conjunto de restrições.
Então, a gente chama isso de restrições do modelo relacional. A gente pode classificar essas restrições em 3 categorias. As restrições inerentes baseadas no modelo, ou também chamadas de restrições implícitas, que são as restrições inerentes ao modelo, ou seja, fazem parte da definição do modelo. Então, todos esses conceitos que eu falei até agora estariam classificados dentro dessa categoria de restrições implícitas aqui, que são inerentes ao modelo. Uma segunda categoria seriam as restrições baseadas em esquemas ou restrições explícitas, que podem ser expressas diretamente nos esquemas dos modelos de dados. Então, nós vamos ver um pouquinho mais detalhes aqui. Eu posso definir a partir dos esquemas as restrições explícitas. E tem uma terceira categoria, que são as restrições baseadas na aplicação, ou chamadas de restrições semânticas ou de regras de negócio. Então, são restrições que eu não consigo colocar explicitamente nos esquemas. Aí, então, elas não podem ser então expressas nos esquemas, então eu preciso impor ou definir essas restrições usando os programas de aplicação. Então, quando eu estiver desenvolvendo a minha aplicação, então eu programo mesmo no código essas restrições. Então, essa parte aqui, nós vamos dizer só mais na frente no curso, como definir essas restrições através de programas, através de triggers. Nós vamos ver com detalhes agora, então, esse segundo grupo, que são as restrições explícitas, que eu posso colocar diretamente, definir diretamente nos esquemas do modelo de dados. Bom, essas restrições explícitas, então, são definidas aqui como 5 restrições, chamadas restrições de domínio, restrições de chave e restrição sobre valores nulos, restrição de integridade de entidade e restrição de integridade referencial. Eu vou agora detalhar cada uma delas. Bom, a restrição de domínio diz que o valor de cada atributo ele deve ser um valor atômico no domínio do atributo. Então, o domínio ele pode ser especificado pelo tipo de dado. Então, quando eu vou lá e falo que um salário de um funcionário, por exemplo, é do tipo numérico, ou mais detalhadamente eu falo que ele é composto aí por exemplo, 8 dígitos e mais 2 casas decimais, então eu estou definindo o domínio desse atributo através de um tipo de dado. E então, o valor que eu coloco ali tem que ser um valor único, né, indivisível, dentro desse domínio. Então, se eu coloco, por exemplo, um valor, por exemplo, composto de 3 casas decimais ou mais de 8 dígitos à esquerda da casa, como eu defini aqui, então eu estaria violando a restrição de domínio. Então, essas restrições elas vão ser automaticamente gerenciadas aí pelo SGBD, de acordo com a definição do tipo de dado. Então, se eu falo que o valor é sempre positivo e tento inserir um valor negativo, por exemplo, aí ele vai gerar um erro e não vai deixar essa inserção ser feita, ou alteração. Então, eu digo que ele viola a restrição de domínio. Bom, a segunda restrição é chamada de restrição de chave, bastante importante aqui no modelo relacional, o conceito de chave. Nós vamos definir alguns termos aqui para chave. Então, o termo chave, de uma forma geral, eu digo que uma chave é um conjunto mínimo de valores dos atributos que identificam unicamente uma tupla. Então, por exemplo, se a gente voltar lá naquela relação aluno, então eu posso falar que o CPF do aluno aqui é uma chave, ou seja, não existem 2 alunos, ou seja, 2 tuplas aqui com o mesmo valor para o CPF. Então, eu digo que ele é uma chave. Bom, mas se eu combinar, por exemplo, o CPF mais o nome, isso também é único. Então, eu posso dizer que CPF mais um número, mais o nome, identifica unicamente cada tupla. No entanto, no conceito de chave, eu pego o conjunto mínimo de atributos, ou seja, se só o CPF identifica, então a chave seria o CPF e não CPF mais nome. Então, esse é o conceito de chave. Então, o conceito de chave é um conjunto mínimo de valores dos atributos que identificam unicamente uma tupla. Bom, mas num esquema eu posso ter mais de uma chave. Então, por exemplo, se eu estou falando de um departamento, o departamento tem um número que é único e tem também um nome que ele sozinho é único, então eu tenho ali 2 chaves.
eu chamo essas chaves então de chaves candidatas. Candidatas porque eu vou escolher uma delas para ser a chave primária. Então, digamos que ela é candidata à chave primária. Aí vem então o conceito de chave primária. Então, uma das chaves candidatas é arbitrariamente escolhida para ser a chave primária. E as outras são chamadas de chaves secundárias ou também de chaves alternativas. Então, se eu tenho mais de uma chave, eu escolho arbitrariamente, ou seja, qualquer uma delas, para ser a chave primária. Então, eu só tenho uma chave primária por relação. E as outras, se eu tiver 2 ou 3, seriam todas chaves secundárias. Bom, é arbitrário, mas é mais interessante eu escolher como chave primária aquela com o menor número de atributos. Então, as chaves compostas por mais de um atributo, normalmente não é muito eficiente, porque a chave primária ela vai ser usada muito para comparações de valores entre tabelas. Então, é melhor que eu escolha uma chave com menor número de atributos. E, além disso, também tem algumas questões, por exemplo, assim, é melhor você escolher um atributo que é do tipo inteiro do que, por exemplo, uma cadeia de caracteres muito longa. Questão de eficiência. Mas, a princípio, qualquer uma das chaves candidatas poderia ser escolhida como chave primária. Bom, cada esquema de relação deve ter uma chave primária, ou seja, toda relação, toda tabela tem que ter uma chave primária. Isso vai ser indicado no esquema por um sublinhado, ou seja, o atributo que eu sublinhar, ou o conjunto de atributos que eu sublinhar, vai ser a minha chave primária. E eu posso ou não ter chaves secundárias, mas a chave primária é obrigatória. Então, por exemplo, essa relação carro. Carro tem a placa, número de chassi, marca, modelo e ano. Está sublinhado aqui a placa, então significa que a placa é a minha chave primária, ou seja, entre os valores aqui de placa, eu não tenho 2 valores iguais, ele é único. Mas nessa relação, o número de chassi também é único, ou seja, o número de chassi sozinho aqui, ele é único também. Cada carro tem um único número de chassi. Então, esse número de chassi seria a minha chave secundária. Então, eu tenho 2 chaves candidatas, placa e número de chassi. Eu escolhi a placa para ser minha chave primária, então o número de chassi é minha chave secundária. Nessa notação do livro da Masnavat, não tem nada especial para marcar o que é uma chave secundária. Eu teria que documentar essa parte, porque isso depois, na hora que eu for criar o banco de dados, eu preciso identificar que o número de chassi é uma chave secundária. Alguns autores usam a notação de dar um sublinhado duplo para as chaves secundárias. Nós podemos também usar essa notação, mas não é a notação aí do livro da Masnavat. Bom, a terceira restrição é chamada de restrição sobre valores nulos. Ela especifica que eu tenho que especificar se valores nulos são permitidos ou não para cada atributo. Então, para cada atributo eu tenho que dizer se ele permite um valor nulo ou se ele não permite. Eu tenho que marcar ele como not null se ele não permitir ou como null se ele permitir. Então, isso faz parte da documentação que eu vou descrever normalmente através de um dicionário de dados. Então, aí eu coloco esses detalhes, assim, o tipo de dado de cada atributo, se ele permite ou não valores nulos. Então, isso tem que ser documentado. E se eu digo que um atributo não permite valores nulos e depois, se eu tentar inserir um valor nulo para ele, isso vai violar a restrição sobre valores nulos. Ok? Então, eu falei de 3 restrições explícitas. A restrição de domínio, a restrição de chave e a restrição sobre valores nulos. Agora eu preciso falar sobre as outras 2 restrições, que são a restrição de integridade de entidade e restrição de integridade referencial. Eu vou dividir a videoaula aqui, eu vou parar nesse ponto e na próxima videoaula eu continuo então esses outros conceitos.